É esperar mais um pouco, não? Eu estou acompanhando aqui as Não. métricas para iniciar, só para a gente não ter nenhum problema. Já estamos ao vivo no YouTube também, então podemos iniciar. Ok. Bem, boa tarde, olá, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre avaliação em tempos de pandemia. Para fazer esse seminário, a ABAV, que é a Associação Brasileira de Avaliação Educacional, é uma associação integrada por especialistas da área de avaliação, estudantes, profissionais ligados à área de avaliação. Nós estamos, então, iniciando essa série de webinários com um grande especialista em avaliação que lidera o PISA no mundo, né? O professor Andreas Schleicher. O professor Andreas Schleicher é estatístico, nascido na Alemanha, pesquisador na área de educação, atualmente é diretor de Educação e Competências da OECD, é, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O professor Andréas é uma das autoridades mais respeitadas do mundo na área de avaliação educacional. Iniciou a implantação do PISA em 1996, 97, foi quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa reunião em Paris, e desde então o professor Andréas ele lidera o PISA com extrema competência. Hoje, mais de 80 países participam do PISA, que é considerada a avaliação internacional mais importante do mundo, né? O professor Andréas é físico e também formado em matemática e estatística e professor honorário da Universidade de Heidelberg. Integram também o nosso painel dois debatedores que são membros e ex-presidentes da ABAV, né, o professor Ruben Klein, doutor em matemática pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology, com pós-doutorado na Universidade da Califórnia, e ele é consultor da Fundação Sesgran Rio, trabalha em todas as áreas ligadas à avaliação, especialmente SAEB e Enem, duas avaliações às quais ele tem se dedicado intensamente. O professor Francisco Soares, também ex-presidente da ABAV, é doutor em estatística pela Universidade de Wisconsin, em Madison, e pós-doutor em educação pela Universidade de Michigan, professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, que, aliás, ele diz que é o título mais importante que ele tem no momento. Ele foi o primeiro presidente eleito da ABAV, foi membro do Conselho Nacional de Educação por 6 anos, consultor da OECD em questões ligadas à avaliação educacional. Ele estuda medidas de resultados educacionais, tem pesquisa sobre efeito escolas e, no momento, tem se dedicado muito ao estudo das desigualdades educacionais. Enfim, nós temos aqui um seminário de altíssimo nível, que tem por objetivo tratar das questões ligadas à avaliação em tempos de pandemia, obviamente tratando de temas que nós sabemos, para muitos deles nós não temos resposta, nós não sabemos ainda como serão as avaliações educacionais em 2021, considerando as perdas, né, e as dificuldades de implementação das atividades não presenciais na maioria das escolas, né? Mas nós sabemos que esse momento, esse período, longo período no Brasil, 6 meses com as escolas fechadas, né? Nós sabemos que nesse longo período as escolas chegaram na casa dos alunos. Grande parte das escolas conseguiu desenvolver atividades remotas pela televisão, pela internet, aulas online, videoaulas, enfim, uma série de atividades. O que nós não sabemos ainda é como isso impactará o desempenho da aprendizagem de todos os nossos alunos, né? Sabemos que será uma situação bastante complexa, muito delicada, que vai exigir um esforço enorme de todas as escolas, professores, coordenadores pedagógicos, todos aqueles que atuam na área de educação. Né? Nós teremos, então, o primeiro bloco com o professor Andreas Schleicher,
que vai fazer uma palestra apresentando os desafios da educação em tempos de pandemia, especialmente da avaliação. Em seguida, nós teremos os dois debatedores, né, Rubem Klein e Francisco Soares, Chico Soares, e, por fim, se der tempo, teremos as perguntas da audiência, né? Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, agradecer enormemente o Andréas, que foi super gentil em atender nosso convite. São 9 horas da noite já em Paris, ele deve ter tido um dia danado, com muitas atividades, mas aceitou o nosso convite, a nossa proposta. Agradecer Rubem, Chico, e agradecer muito aqueles que organizaram esse seminário, especialmente o Leandro, a Silvia, a Priscila, a Thaís, que trabalharam intensamente para que nós conseguíssemos organizar. Todos eles são pessoas que ajudam, né? A Priscila é da diretoria da BAV, o Leandro é do Conselho Consultivo da BAV, a Thaís e a Silvia nos apoiam em todas as atividades da BAV. Então, o nosso muito obrigada a todos que colaboraram para a realização desse seminário e agradeço a todos que se inscreveram e que estão participando. Eu gostaria também de dar uma explicação a respeito da tradução, né? Nós temos uma tradução online, direta, né? O Chico, o Rubem e eu falaremos em português, então quem precisar, obviamente, de tradução, deverá apertar o botão da tela, né, para português. Se a pessoa quiser seguir o original, deixa no original, interpretação, e se quiser em inglês, tem o botão em inglês. Essa tela que está agora aqui nos mostra o que vocês precisam fazer, né? Clique no símbolo do globo para abrir as opções de interpretação. Esse globo que está aqui. Caso você fale e entenda os dois idiomas, selecione a opção Off. Nessa opção, você não ouvirá a tradução. Se você entende as duas línguas, então, if you understand both languages, please select Off, and you will not listen to translation. Isso. Caso você fale e entenda apenas português, selecione a palavra português. Aconselhamos desativar o áudio original. Para isso, clique em desativar o áudio original ou mute original áudio. Então, muito obrigada. Eu espero que tenhamos um ótimo debate, uma ótima apresentação e uma boa discussão que vai nos ajudar a pensar as estratégias possíveis de avaliação nesses tempos de pandemia. Muito obrigada. Eu, então, abro, agradecendo mais uma vez o Dr. Andréas Schleicher e pedindo que ele inicie a interpretação dele. Muito obrigada, Andréas. Muitíssimo obrigada, Maria Helena, não só por me convidar, mas também pela grande liderança na educação durante tantos anos. Sua contribuição à educação no Brasil e internacionalmente tem sido de extrema importância. Obviamente, são tempos muito difíceis em que estamos vivendo. A crise da Covid causou impactos sérios nos sistemas educacionais. Se nós pensarmos, 1,5 bilhão de alunos não podem ir às escolas no mundo inteiro. E uma das coisas que nós aprendemos com essa situação é que a aprendizagem não é um lugar, mas sim uma atividade. Para os jovens que aprenderam a aprender, que sabem organizar a sua aprendizagem, que têm boas estratégias de aprendizagem, acesso à tecnologia e apoio dos pais, essa experiência tem sido libertadora e animadora. É muito mais interessante aprender de uma forma fora do padrão. Mas para os muitíssimos outros jovens que aprendiam por meio do professor, de pouquinho em pouquinho, e que eram consumidores passivos dos processos de aprendizagem, que não têm os pais para apoiá-los e não têm a tecnologia para acessar os recursos digitais, eles sim foram deixados para trás.
Essa crise não criou, mas amplificou as muitas desigualdades nos sistemas educacionais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A aprendizagem remota se tornou a linha de vida para a aprendizagem e também, em parte, para a avaliação. Há poucos países que conseguiram manter seus sistemas de avaliação. O Vietnã, por exemplo, mesmo em meio à pandemia, eles reorganizaram as escolas, eles ajustaram as avaliações. Não havia ensino nas escolas, mas havia sim a avaliação acontecendo em salas maiores e assim por diante. É possível, mas eu acho que o futuro depende muito do mundo digital. Os desafios também foram enormes para os professores. Os professores tinham que acordar todos os dias e alcançar e ir atrás dos seus alunos. Eu vi vários exemplos interessantíssimos do Brasil de como os professores têm sido muito inovadores em construir pontes para os seus alunos. Então, há muitos ambientes de aprendizagem inovadores que estão surgindo em plena crise. Eu quero começar com algo que deve nos motivar, na verdade. Nós fizemos uma pesquisa com os países em maio deste ano e uma constatação muito positiva é que todos conseguiram enfrentar o desafio. 90% das pessoas que responderam disseram que todos fizeram o que podiam. Pode não ter sido perfeito. Houve muitos problemas, mas a crise uniu muitas partes interessadas para tratar dessas questões da educação de uma forma que nunca tinha acontecido antes. Os professores foram incluídos na formulação dos planos de contingência. Houve muito poucos conflitos com os pais e os professores. Sempre há algum conflito, mas você jamais veria um gráfico como esse em tempos normais na educação. Então, eu acho que é um ponto de início muito interessante. Mas, mais uma vez, a crise amplificou muitas desigualdades. Se nós pensarmos, por exemplo, na perda de meio ano letivo, e é o que nós vemos no Brasil, nós estaríamos aqui falando de 4 a 5% da renda ao longo de toda a vida do aluno, sendo perdidos em média. É um custo muito grande que esses jovens vão carregar pelo resto de suas vidas, porque pouquíssimos vão conseguir compensar, correr atrás do prejuízo, principalmente aqueles mais desfavorecidos. E você consegue também somar esses custos por país. E se nós olharmos para o Brasil aqui, nós estamos falando de 2 trilhões de dólares americanos, que a economia brasileira provavelmente vai perder ao longo dos próximos 80 anos, a vida de trabalho dessas pessoas que hoje têm 15 anos. Esse é o custo econômico gigantesco do fechamento das escolas. Foram muito rápidos em fechar as escolas, porque foi o que a situação sanitária exigiu, mas o custo dessa situação para as pessoas e para as sociedades é tremendo. E nós devemos manter essa situação em mente também no sentido de retomar a educação e também as avaliações. Eu acredito que esse é um aspecto que nós não podemos nos esquecer. E também o que nós pudemos ver é que os alunos aprenderam alguma coisa durante a crise. A aprendizagem remota conseguiu construir uma ponte em algumas dessas lacunas, mas estamos falando de 40% no máximo. Os professores são mais otimistas, né? Eles disseram, não, os nossos alunos conseguiram trabalhar bastante durante a pandemia, nós conseguimos alcançá-los, mas eu diria que nós estamos falando, na melhor das hipóteses, nos países da OCDE, em 40% do currículo que pôde ser mantido. Agora, o que tem sido importante para os países durante a pandemia, e novamente nós estamos falando de 36 países, nós vemos aqui que o número 1 é a aprendizagem acadêmica. Fica claro que essa é a principal prioridade, é assim que as escolas foram criadas. Mas número 2 é garantir continuidade e integridade da avaliação da aprendizagem. Em um momento em que você não tem os seus alunos na sala de aula, saber o que eles são capazes de fazer e sabem fazer é ainda mais importante.
Se nós pensarmos no futuro, né, as pessoas têm falado muito sobre aprendizagem híbrida, ambientes mais diversos, uma proporção maior de aprendizagem em casa, tudo isso vai reforçar drasticamente a necessidade de dados sólidos, comparativos do que os alunos são capazes de fazer. Com os alunos ali na sua frente, na sala de aula, você sabe mais ou menos o que eles são capazes de fazer, mesmo sem ter os dados. Mas, à medida que a escola se torna um ambiente menos controlado, a avaliação se torna mais crucial. Também o apoio profissional, o desenvolvimento social dos alunos, bem-estar dos alunos, tudo isso também passou para o topo da lista de prioridades dos países. O que nós podemos ver aqui é que a escola agora tem um mix mais amplo de responsabilidades do que nós tínhamos em tempos normais. Então, é preciso manter isso em mente também. Agora, quando nós falamos da aprendizagem remota, você precisa de um computador em casa, esse é o primeiro ponto, e é aí que começam os problemas. Do lado esquerdo, nós vemos a Dinamarca, a Eslovênia, Noruega, onde isso não é um problema. A maior parte dos alunos tem a tecnologia para aprender em casa. Mas pensando no Brasil, por exemplo, nós vemos que tem menos de 2/3 dos alunos, em média, que têm computador em casa. E veja a lacuna social enorme. Se você tem uma situação mais favorecida, 90% dos alunos têm algum acesso à tecnologia, mas se a sua situação é mais desfavorecida, é menos de 1/3. Então, novamente, a tecnologia, pelo menos com relação aos computadores, o acesso ainda é bastante instável. E também o mesmo vale para ter um ambiente silencioso em casa. Esses fundamentos todos são muito limitados. E eu digo isso também porque quando você quer fazer avaliações remotas, hoje existem tecnologias de monitoramento de exames muito bons. Você consegue garantir um ambiente de avaliação seguro em casa, em que os alunos são monitorados por câmeras, em que o computador pode controlar se o aluno está olhando outros recursos ou outras abas. Então, é possível fazer uma avaliação remota. Mas, para isso, você precisa de um computador ainda melhor. Você precisa de banda larga, uma boa câmera, tudo isso é necessário. Então, esses sistemas de avaliação remotos ainda não são uma opção para países como o Brasil, em que o acesso aos computadores é bastante limitado. Então, a gente precisa manter isso em mente. Mais tarde eu vou falar sobre essas soluções de avaliação, que é algo para o qual nós precisamos nos preparar. Mas também é preciso falar de inovação. Nós precisamos pensar além da atual infraestrutura escolar. E também nós podemos olhar os recursos didáticos usados na pandemia. Mais de 90% dos sistemas, os recursos didáticos digitais tiveram um papel muito importante. Mas em laranja, nós vemos que o conteúdo foi, em sua maioria, entregue pelos professores. Ou seja, os alunos não estão usando plataformas de aprendizagem baseadas em aprendizagem baseada em inteligência artificial. Isso acontece, mas em menor escala. Na maior parte das situações, os alunos estão usando o Zoom ou alguma plataforma semelhante para falar com os professores. Isso mostra que a tecnologia vai amplificar o bom ensino, mas não vai substituir um ensino ruim. Ou seja, o trabalho dos professores na pandemia ficou mais amplificado e não compensado. Um ótimo professor vai conseguir oferecer recursos online ótimos também. Nós também vimos o rádio, a televisão, principalmente no Brasil. Alguns estados fizeram um trabalho muito bom, onde o acesso online era limitado e eles usavam os rádios e as televisões como recurso. Eu conheço o caso do estado de São Paulo. Eu acho que são boas soluções, principalmente para as crianças mais jovens, em que não é tão fácil implementar soluções online. Então, acho que tem várias soluções muito boas para essa situação. Mas a tecnologia é tão boa quanto a forma como ela é usada. E, mais uma vez, na avaliação do PISA, nós temos esses dados que mostram uma variabilidade muito grande na familiaridade dos professores com relação à integração de recursos digitais na sua didática.
Aqui nós não estamos falando da sofisticação tecnológica do país. Aqui, em número 1, nós temos as áreas costeiras da China. E, em último, aqui nós temos o Japão, onde há muita tecnologia, mas os professores não sentem conforto em integrar a tecnologia. Então, existe uma variabilidade muito grande no quanto os professores se sentem confortáveis em integrar a tecnologia na sua didática. E nós vemos também lacunas sociais. As crianças menos favorecidas no Brasil provavelmente não vão ter professores que sabem usar essas tecnologias. Já os mais favorecidos terão mais sucesso nessa situação. Agora, o que fazer com as escolas reabrindo? Como vai ser a avaliação? Bom, em primeiro lugar, é importante ter em mente que as escolas não são os lugares onde o vírus mais se espalha. O fechamento das escolas, na verdade, causa uma contribuição muito modesta no que diz respeito a limitar o espalhamento do vírus. Pelo menos é o que outras infecções nos sugerem. Na verdade, o distanciamento social no trabalho, usar máscaras, fazer o isolamento em casa, a quarentena, isso tudo tem um grande efeito. Mas fechar as escolas, você acaba conseguindo uma contribuição de 15% no máximo. Então, é preciso balancear as coisas. Fechar as escolas pode ter, sim, uma grande contribuição em lugares onde a taxa de infecção está muito alta, mas há uma contribuição muito limitada em melhorar a situação sanitária. E a parte da avaliação é a mais fácil. É difícil ensinar canto e dança no ambiente da Covid porque as taxas de contaminação são muito altas quando as pessoas falam e cantam, mas se os alunos estão ali sentados quietinhos em suas mesas, com o distanciamento, como ocorre em uma avaliação, em um exame, isso sim é mais fácil de fazer do que o ensino de fato. Essa imagem mostra que algumas pessoas exageram o perigo da reabertura das escolas. Nós vimos muitos países agora conseguindo reconciliar o distanciamento social com a aprendizagem nas escolas. E é o que nós podemos ver aqui nesse gráfico. Esse gráfico mostra a formação dos professores, o treinamento dos alunos sobre as práticas, os protocolos de distanciamento social e de higiene, tendo uma capacidade limitada nas escolas, menos alunos por sala de aula, o uso obrigatório de máscara nas escolas, também o fechamento dos espaços públicos nas escolas. Então, tudo isso é importante e muitos países estão agora implementando essas práticas. Nós acreditamos que é possível reabrir as escolas com segurança por meio dessas medidas. Quando nós perguntamos aos países sobre a reabertura das escolas e perguntamos se eles querem voltar ao normal, e só 22% dos países disseram que é isso que eles querem, voltar ao normal. Aqui em amarelo, nós vemos que mais da metade dos países, na verdade, estão buscando modelos híbridos de aprendizagem, como o novo normal. E esse é um grande desafio para os professores e para as escolas, porque você vai ter que decidir o que esse aluno aprende melhor em casa, ou o que deve ser priorizado dentro da escola, e assim por diante. Então, a aprendizagem híbrida é um empreendimento bastante complexo, e você vai precisar de muitos dados e muito conhecimento para oferecer para os professores, para entender como melhor apoiar os alunos, e isso nos leva de volta às avaliações. Vocês vão precisar de muitas evidências sólidas para que isso funcione. Mas essa é a ambição de vários sistemas educacionais. Usar também espaços abertos, isso está ressurgindo em vários países, porque é muito mais seguro fazer dessa forma. Também o surgimento de novos ambientes de aprendizagem, como o novo normal. Acho que tudo isso é muito importante. E aí entra a tecnologia, né? Pensando na aprendizagem híbrida. E eu vou começar com uma comparação com a área da saúde. Quando nós olhamos a capitalização de mercado
com relação à saúde, nós sabemos que há uma indústria da saúde enorme, a indústria farmacêutica, de tecnologia médica também, os médicos que trabalham em ambientes muito complexos, tem uma estrutura muito grande por trás. Com relação à educação, eu tive que escrever o número, porque não dá para ver no gráfico. Nós estamos começando a ver os primeiros sinais do surgimento de uma indústria da educação. Os gastos com educação ocupam menos de 3% dos gastos em tecnologia. E a evolução de tudo isso? Até 2025, esse número deve dobrar, que é interessante, mas em termos relativos ainda é um crescimento muito modesto, cerca de 4 ou 5%. Talvez a Covid mude esse gráfico, mas eu não espero uma mudança drástica por causa da capacidade, não só no Brasil, mas na maioria dos países. Mas essa vai ser a tendência. Agora, como é que o dinheiro está sendo gasto? A realidade aumentada, a realidade virtual, ambas têm um papel muito importante. E também a tecnologia dominante que nós vemos nas avaliações. Por que você vai ficar ouvindo o professor explicando o resultado de um experimento se você pode fazer aquele experimento num laboratório virtual? Então, a realidade aumentada e virtual vão trazer um benefício muito grande para fazer com que a aprendizagem seja mais interativa, mais engajante e com mais participação dos alunos. A inteligência artificial também tem sido muito falada, mas nós vemos um investimento muito limitado nessa área ainda. Muitos desses investimentos vêm da China, mais da metade de todos os recursos investidos atualmente em inteligência artificial na educação. Quando você pensa no capital de risco, 60% vem da China, só da China. E quando nós olhamos para o restante do mundo, eu acho que é um investimento muito modesto. E robótica e blockchain vêm em seguida. Aqui, olhando alguns desses aplicativos, eu acredito que um dos pontos positivos da tecnologia é fazer com que a aprendizagem seja mais granular, mais personalizada, mais interativa. Por que resolver um problema matemático no computador? O computador vai te estudar e vai saber exatamente quais são os problemas que você resolve bem, aqueles que você não resolve tão bem, quando você fica entediado, e nós podemos usar isso para avaliação também. O PISA agora é adaptativo, ou seja, nós não damos mais o mesmo teste para todos os alunos, o que é injusto para os alunos que não seriam bons em determinadas coisas, mas nós estamos criando avaliações baseadas no que os alunos sabem fazer melhor. E a teoria da resposta ao item nos permite fazer tudo isso e ter comparações válidas. A ideia é que você dá a cada aluno uma avaliação que seja apropriada para o nível de dificuldade. E o mesmo vale para a aprendizagem. Tem um ganho muito grande com a personalização que a tecnologia pode trazer na avaliação e na aprendizagem também. E eu acho que esses sistemas já estão muito bem desenvolvidos. Agora, falando de avaliações e exames, eu mostro aqui um pouquinho do que está acontecendo. Eu já mencionei a realidade virtual e alguns exames no setor médico são ótimos. Os alunos conseguem fazer operações em um ambiente virtual, e os examinadores conseguem ver o padrão de erros, ver os pontos fortes e fracos dos alunos. Então, você não vai mais ficar preenchendo ali um formulário, acertando ou errando as respostas. Não, você vai solucionar problemas da vida real. Vai ser monitorado e avaliado por meio de algoritmos muito complexos. Eu também já mencionei o uso da avaliação adaptativa, dessas metodologias de avaliação adaptativa. Eu também tenho um interesse muito grande na educação vocacional. No passado, não era possível avaliar habilidades vocacionais práticas por falta de instrumentos, mas agora nós temos esse tipo de instrumento por meio de ambientes simulados. Você consegue mostrar para os alunos um vídeo e deixar que eles interajam com o vídeo para ver em que medida eles conseguem resolver problemas complexos e práticos. Tudo isso é possível. Nós temos cada vez mais tecnologias para fazer a correção de tarefas abertas de respostas construídas
Eu acho que os itens de múltipla escolha não têm mais um grande futuro, eles são muito fáceis de corrigir, de atribuir uma nota, e os resultados são fáceis de compreender, mas a validade desses itens no mundo atual é muito limitada. Se é fácil de ensinar e fácil de testar, fácil de digitalizar, nós podemos avaliar coisas muito limitadas com esses itens. Agora, os itens de resposta aberta vão crescer em importância, mas o problema hoje ainda é a correção desses itens. Como é que você sabe se a resposta está adequada ou não em uma resposta dissertativa? E a tecnologia está cada vez se tornando mais capaz de fazer essa correção. Já começamos a usar no PISA, o sistema de correção para respostas dissertativas. Também há universidades que estão usando essas tecnologias. Por exemplo, o CLA Plus, usando sistemas de correção de redações. E essas ferramentas estão trazendo uma confiabilidade cada vez maior em comparação com o que um examinador humano faria. Uma implicação disso tudo, que é muito importante, é que não vai ser um resultado melhor de correção das provas, mas sim um modelo melhor. O resultado viria depois da avaliação e tudo isso vem depois do processo. Assim ocorria no passado. E quando há avaliações de alto impacto, como o Enem, que acontece mais para o fim do ano, tudo isso se concentra em uma avaliação que você vai fazer durante 2 horas ou ao longo de um dia. Mas com essas ferramentas nós conseguimos integrar os resultados no ensino. E muitos professores não gostam de provas, porque acaba tirando o tempo do ensino, da didática. Mas no futuro nós podemos ter uma avaliação integrada dentro da aprendizagem. Então, a avaliação vai ser mais granularizada e mais interativa. E nós já conseguimos ver isso em alguns setores de tecnologia, usando microcredenciais. Você aprende de pouco em pouco e você consegue depois montar o seu boletim, digamos assim, usando a tecnologia de blockchain. Então, essa é uma tendência muito importante, vai ser cada vez mais importante. Eu acho que nós não estamos ainda nesse ponto, neste momento da pandemia, mas eu acho que é um futuro muito interessante que está à frente. O mundo da avaliação e da aprendizagem não vão ser mais separados, vão ser totalmente integrados. E os alunos vão continuar recebendo bom feedback para melhorar a aprendizagem, os professores também vão receber feedback sobre onde os alunos estão nesse espectro de aprendizagem. E temos também analytics de sala de aula, que também é outra faceta da avaliação. Se você for a uma sala de aula em Xangai, você vai ver que tem vários sensores na sala. E o professor consegue ver onde os alunos estão ficando mais interessados, quando eles ficam entediados, quando eles ficam confusos. E você consegue entender rapidamente quando não explicou alguma coisa direito, porque vários alunos entenderam errado, tem alguma compreensão errônea. E você consegue estruturar melhor o seu tempo. Eu visitei uma sala de aula em Xangai recentemente, em que os alunos estavam aprendendo caligrafia. E esse é um dos maiores problemas para os professores lá, porque os alunos têm que aprender 4.000 caracteres. Dá muito trabalho. Aqui, no mundo ocidental, nós temos 26 ou 30 caracteres, mas lá são 4.000. E não é só uma técnica, é também uma arte. Enquanto os alunos vão desenhando os caracteres, eles têm um scanner integrado. E esse scanner é conectado a uma ferramenta de analytics, de aprendizagem. E eles têm também um celular que oferece feedback em tempo real sobre a qualidade dos ideogramas. E todos esses dados são reunidos para dar ao professor uma ideia de como os alunos estão aprendendo, da progressão da aprendizagem. Então, como professor, você tem um poder muito grande em mãos. E isso muda o papel do professor de transmissão de conhecimento, que é algo que a tecnologia faz, e os professores passam a ser um mentor, um facilitador
de ambientes de aprendizagem inovadores. Então, nós vemos uma transformação do sistema de educação por meio dessas ferramentas de analytics de sala de aula. E também a avaliação funciona de forma integrada com tudo isso. Agora, robótica. Tem alguns exemplos interessantes dos alunos fazendo a programação e implementando as instruções nos robôs, mas, pessoalmente, eu não acho que são soluções tão convincentes, mas é uma área que a gente tem que ter em mente. E blockchain? Eu acho que o blockchain vai ter um grande papel no futuro das avaliações, porque vai permitir com que nós avaliemos a aprendizagem de forma mais granularizada. Nós não vamos precisar acumular um monte de aprendizagem e depois avaliar para ter dados comparáveis e confiáveis. O blockchain pode garantir a integridade da avaliação, mesmo estando distribuída ao longo do tempo e em lugares diferentes. Algo que eu acho que a educação não avançou tanto é o blockchain, mas eu acho que tem um grande futuro adiante. Agora, trazendo todos de volta à realidade, eu mostrei todos os potenciais para o futuro e eu vou mostrar agora algumas evoluções da tecnologia que ocorreram no passado. E nos anos 2000, quando nós começamos com o PISA, muitas coisas ainda eram muito simples. Né? O letramento, por exemplo, a leitura, fazer a avaliação era muito simples, porque a leitura naquela época era extrair trechos de livros, interpretá-los, e esses livros eram curados de uma forma muito rígida pelos governos, então quando você não tinha a resposta para um item, você ia à enciclopédia e conseguia responder. Então, a avaliação nos anos 2000 era muito simples. Agora, pensando em 2018, o mundo é totalmente diferente. A aprendizagem, a leitura é, em sua maioria, digital. Nós lemos textos complexos, hipertextos, nós criamos uma representação mental de um texto em que nós vemos apenas uma pequena parte desse texto na nossa frente, e quando você não sabe a resposta para alguma pergunta, você vai no Google e recebe ali 10.000 respostas para aquela pergunta, você não sabe o que está certo, o que está errado. Então, o letramento no mundo atual tem a ver com a construção do conhecimento e não extração de conhecimento. E isso traz grandes dificuldades e desafios na avaliação. Passamos muitos anos criando essas avaliações de letramento e ainda teremos que fazer mais ainda desse trabalho. Quando nós olhamos a leitura, o letramento, eu sei que o Brasil, muitas pessoas reclamam falando que está piorando a situação do letramento, mas em países avançados, muitos deles, a situação tem sido ainda pior. Apenas 1 a cada 10 alunos consegue distinguir um fato de uma opinião na última avaliação do PISA. Nós estamos em um mundo em que todos deveriam ser capazes de fazer isso. Então, essa é a realidade. É claro que alguns países conseguiram avançar muito rapidamente, China, a Estônia, Singapura, Portugal, Polônia, onde houve muito progresso, o Peru, na América do Sul, a Albânia e o Brasil. Eu não tenho uma visão tão negativa sobre o Brasil como muitas pessoas têm. A gente tem que considerar que a qualidade está melhorando, mas também o acesso está melhorando. E na Turquia também, eu acho que os resultados são bons em comparação com a maioria dos países. Alguns países, como a Suécia, tiveram uma queda muito grande ao longo dos anos, mas conseguiram retomar o caminho correto. Nós não temos muitos países com uma tendência positiva. Em média, nós vemos uma linha muito estável. E, na crise da Covid, muitas pessoas disseram, bom, se a gente trouxer os alunos para a escola de novo, eles vão compensar, correr atrás do prejuízo rapidamente. Mas, olhando esses dados, eu não fico muito otimista. Em tempos normais, a melhoria, sem crise nenhuma, não ocorreu. Então, como nós vamos fazer essa melhoria com o distanciamento social e tantos problemas? Então, nós precisamos redobrar nossas energias para conseguir solucionar esse tipo de problema. E a resposta não é só acrescentar mais tempo
E o tempo dentro da escola varia muito ao longo do espectro dos países. Por exemplo, nos Emirados Árabes, nós vemos que os alunos passam quase 60 horas aprendendo dentro e fora da escola. Já na Finlândia, os alunos passam metade desse tempo, e ainda muito menos do que no Brasil. Mas pensando na produtividade, nós vemos que na Finlândia os alunos aprendem muito em pouco tempo. Já nos Emirados Árabes, eles passam muito tempo e aprendem pouco. Esse também é o problema do Brasil. Não é tanto a questão do tempo, que o tempo é muito pouco, mas sim o nível de produtividade. O ganho por hora letiva é muito limitado. Então, se nós trabalharmos com a avaliação, nós podemos encontrar respostas para esses problemas. E eu vou parar por aqui para a gente ter tempo suficiente para as discussões. Muito obrigada. Obrigado, Andrés. Muito obrigado. Estou aqui aplaudindo de longe sua fala e passando agora para o nosso primeiro debatedor, que é o Rubem, e depois o Chico Soares. Passo primeiro a palavra para o Rubem. Muito obrigada, Andrés. Foi ótimo. Eu tenho algumas perguntas, as minhas vão ficar para o final. Obrigada. Boa tarde para todos. Agradeço o doutor Schleicher pela presença, por essa fala, que foi bastante interessante e importante para nós, né? Mostrando a visão do que está ocorrendo e sendo feito em muitos países e o possível impacto, né, ao longo do tempo, né, principalmente na renda, eu diria também no aprendizado, né? Eu, pessoalmente, quer dizer, estou cheio de dúvidas, não tenho respostas, né? Mas eu temo muito pelo efeito desastroso, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que em boa parte do mundo, que a Covid está provocando na educação, né? Pelo fechamento das escolas, que também vai refletir na sociedade, né? Eu acredito que esse efeito provavelmente será repetido nas avaliações futuras, que são muito importantes, né? E que vai ser diferente em vários países, né? A gente tem visto afeta de maneira diferente, o fechamento das escolas é diferente, a abertura é diferente, tem um bocado de diferenças, né? O PISA foi adiado de 2021 para 2022, né? E provavelmente eu acho que a gente vai ver essas diferenças de resultados refletidos no PISA 2022, né? Eu tenho muito pelos resultados, né? O que fica claro que a gente vê aqui no Brasil também, e vê também, o Dr. Sacher destacou bastante, né? O grande avanço do uso da tecnologia e do ensino remoto, né? Que já vinha sendo utilizado, de repente passou a ser essencial, né? E, bom, eu diria que as coisas não foram ditas, que isso reflete, né? Eu diria também o seguinte, como ele falou também, esse avanço da tecnologia vai ter grandes implicações na avaliação das avaliações futuras, né? Como ele mencionou, né? Eu diria que o impacto da tecnologia, o ensino, pelo menos como está sendo feito hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, o professor fazendo, eu acredito que deve ser bem diferente esse impacto nas diferentes idades. Você pegar um aluno de ensino médio, que já está mais independente, e tentar sentar em frente né, a tela, ao laptop, e assistir a aula e aprender, é bem diferente de uma criança mais nova, né? De 6, 7 anos, 8 anos. E, obviamente, o efeito nas crianças de 5, 6 anos, 6, 7 anos, são alfabetizadas, pode ser enorme, né? Então, isso é um problema sério, né? Também, eu acho que esse impacto tem que ser estudado, né? Eu acho que também toda essa situação está impactando as famílias, os pais e as crianças, né? E, obviamente, como foi dito, nós temos acesso ao computador, né? E o preparo dos professores, como também foi dito, né? Isso, obviamente, né, deve criar
o aumento da desigualdade, né, na educação, e, quer dizer, aumentar ainda a desigualdade na educação dentro do país e provavelmente entre países, né? E a gente vê também, pela palestra, né, que a própria tecnologia, né, o avanço da tecnologia em muitos pontos, também pode aumentar a desigualdade entre países, né? Porque você ter acesso a tudo isso, a toda essa tecnologia nova, não é uma coisa simples, principalmente para o sistema público, né? Eu acredito que melhores escolas privadas caras, de repente, conseguem isso, mas para a grande massa, que é o grande problema, isso realmente é muito difícil, né? E, quer dizer, outro problema, outra coisa que a gente vê também, quer dizer, outro comentário que eu quero fazer, é o seguinte, né, que a Covid pegou os países, sobre o hemisfério norte e o hemisfério sul, de maneira muito diferente, né? Ele pegou os países do hemisfério norte já no segundo semestre da escola, ou talvez até no meio do segundo semestre, enquanto pegou um país como o Brasil no primeiro mês, em março, né, primeiro mês de aula, porque praticamente esse ano, até agora, em termos presenciais, não existiu, né? Então, esse é um problema muito sério. Então, foi alguns, quer dizer, a gente vê as escolas privadas, a grande maioria, pelo menos, passando por ensino remoto, a gente vê algumas redes estaduais e mesmo os pais tentando, né, passar para ensino remoto, demorando mais, tentando passar, outras não conseguem, não tem coisa, e aí tem vários problemas de acesso, etc. Então, esse problema, né, esse ano realmente é um ano muito difícil, né? E agora a reabertura, né? Você vê a Europa já está reabrindo, né? As escolas, em boa parte, presencialmente, começou o ano letivo agora, né? Aqui no Brasil, fala-se muito, vai começar, não vai começar, mas você tem que ver as condições da evolução da doença, né? Da Covid, né? O Brasil, acho que ainda está no estágio com alto grau de transmissão, alto grau de transmissão, que torna perigoso, né, a abertura das escolas. E como foi mostrado, né, quando você reabre escolas, você tem que tomar várias medidas de higiene, né? Distanciamento, material para higiene, etc. E isso não é uma coisa trivial, né? Aqui depende de dinheiro. As escolas públicas já não têm tanto e vão precisar de mais, né? E, é claro, com a economia derrapando, caindo, tem menos dinheiro, né? E ano que vem a gente sabe que vai precisar muito e a situação está difícil, né? Então, isso é muito preocupante, né? Quer dizer, eu diria também, quer dizer, esse dilema, esse negócio, outra coisa, manter todas as crianças simultaneamente na escola, você precisa de espaço para manter o distanciamento social, né? Então, você pode ter que ter revezamento, e por causa de outras coisas, que acaba precisando manter, como muitos países estão fazendo, o sistema híbrido de ensino, né? Parte remoto, que aparentemente veio para ficar e talvez seja o único efeito, talvez positivo, da Covid, que é o aumento do uso da tecnologia, acelerar bastante essa introdução da tecnologia. E, para terminar, quer dizer, eu não vou falar muito, né? Eu gostaria de chamar uma das preocupações, que aqui no Brasil é muito grande, mas que é uma preocupação mundial, né, eu diria, que é o problema da mudança de políticas de transição entre séries, que é um problema de promoção, né? E o Brasil tem um problema que me preocupa muito, né? O Brasil já tem um histórico de alta repetência que gera evasão, né? Todo mundo fica falando de evasão, mas tem a repetência também, né? E essa que gera evasão. E esse problema pode se agravar muito nesse ano, né? A gente vê avaliações sendo feitas, né? E essas avaliações não podem ser usadas para reprovação, somente para serem diagnósticas, né? Eu diria que todos têm que ir para a série seguinte, né? Você imagina um aluno que já tem uma ou duas repetências,
e agora vai ser reprovado de novo, né? E provavelmente ele vai abandonar a escola, vai se evadir, né? A gente pode ter também o aluno largar esse ano está perdido lá, e pode ser que ele volte no ano que vem ou não, dependendo das condições, né? Então, eu acho que é muito importante encorajar os alunos a ficarem e não puni-los por algo que eles não têm culpa, né? Que é retendo eles no mesmo ano. E eu diria também que as escolas, como esse ano é um ano perdido ou meio perdido, as escolas e sistemas educacionais vão ter que se reinventar, né? Mesclando esse ano letivo com o próximo ano 2021 e talvez até com 2022, né? Eu acho que tem que haver recuperação. Os currículos vão ter que ser adaptados e atenção especial ser dada aos alunos. O que eu acho que não é fácil para as escolas fazerem, porque não estão acostumadas a isso, né? Mas eu acho que isso vai ser fundamental, porque só o tempo, quer dizer, as escolas vão ter que ter, de alguma maneira, para os alunos mais novos e meio novos, vão ter que compensar. Os alunos do final de período vão ter que ser aprovados e promovidos, né? Da melhor maneira possível, né? Com todas as deficiências. Mas os alunos mais recentes, o aluno, por exemplo, em fase de alfabetização, ele vai ter que recomeçar, vai ter que ser feito, né? E o tempo recuperado. Então, o tempo mesclado, ver o que é mais importante para ser dado, etc. Então, eu acho que há muito a ser feito, né? E as avaliações têm um papel muito importante, né? Atualmente, as avaliações diagnósticas, né? Que elas vão ser muito importantes serem feitas para poder selecionar, ver que alunos precisam de mais ajuda, menos ajuda, o que precisa ser refeito ou não refeito, e por aí vai, né? Então, eu acho que nós temos tempos desafiantes, né? E muito difíceis pela frente, né? E ninguém sabe o que vai ser o ano que vem ainda, né? Então, quer dizer, esse dilema que nós estamos sofrendo esse ano pode entrar no ano que vem. Então, é uma situação muito séria, né? Bom, obrigado e agradeço novamente ao Dr. Schleicher pela palestra. Obrigada, Rubem. Muito obrigada pelos comentários e observações. Passo para o Chico Soares e depois volto para o Andréas, para os comentários dele. Por favor, Chico. Francisco, you need to unmute. Seu microfone está fechado, Chico. Unmute, não. Ok. A satisfação está aqui com Maria Helena e com o Rubem, que é o nosso... Maria Helena, nossa presidente, o Rubem, o nosso porto seguro nas dimensões técnicas. Mas, Andréas, eu queria agradecer você pela participação, mas hoje, mas também pela atenção que você tem dado ao Brasil desde o PISA 2000. Eu participei do primeiro grupo que analisou os dados do PISA 2000, e você, ao longo desses 20 anos, sem desanimar, apesar da mudança frequente dos interlocutores institucionais no Brasil, você sempre está disponível para oferecer um apoio e uma visão positiva do Brasil. Muito obrigado. Eu vou olhar, depois da sua aula, depois dos comentários do Rubens, eu vou olhar aspectos mais gerais e pensar, sim, no PISA e pensar também nos aprendizados que a OCDE, no seu grupo de educação, tem nos possibilitados, nos frameworks, nos testes, nas técnicas de análise, na forma de divulgação. No framework, eu queria fazer sublinhar algo importante, que é a divulgação recente dos aprendizados que os estudantes devem adquirir no tempo que frequentem a educação básica. A OCDE colocou muito clara: conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Essas três dimensões precisam ser mobilizadas para a solução dos problemas da vida de cada indivíduo, problemas sempre complexos. Eu sublinho a menção explícita da OCDE ao conhecimento e a ausência do equivalente no jargão brasileiro. Nós falamos competências e habilidades, mas
eu sinto um pouco desconfortável olhando para a OCDE, que ela está nos dizendo que o conhecimento não perdeu a importância. Mas eu queria fazer uma observação sobre os testes e pensando um pouco no que nós temos. O PISA, e Andreas, na fala dele, chamou muita atenção que os processos cognitivos mais simples, eles vão ser automatizados. E os nossos testes, eles são muito centrados em processos cognitivos mais simples. Isso porque nós estamos completamente limitados a itens de múltipla escolha. Eu queria sublinhar a crítica que Andreas fez na sua fala, onde ele disse, olha, esses testes estão com os dias contados. Nós não podemos imaginar que apenas processos cognitivos como recuperação de informação, de leitura ou reprodução de algoritmos em matemática vão nos dar as informações que nós precisamos. Me preocupa muito, mas há já evidências, ainda que não estejam completamente divulgadas, que apenas uma pequena parcela dos estudantes brasileiros que têm nota alta no nosso teste, o SAEB, tem resultado satisfatório no PISA. Ou seja, me permita, Andrés, tirar da sua... Você não disse isso, mas para mim ficou claro que nós temos que mudar a especificação dos testes nacionais. E isso é uma urgência. E para isso, eu entendo que nós precisamos de apoio, mas também de desafio. O Rubem falou isso, eu não posso concordar mais, que a pandemia e a consequente interrupção das aulas por um tempo tão longo, ele terá um enorme impacto nas desigualdades, num país que já é tão desigual. Por quê? Porque as desigualdades econômicas, elas vão se refletir nas condições de acesso, em um local adequado de estudo na casa, no tempo de apoio dos pais, na possibilidade de criação de uma rotina de estudo. Isso tudo vai fazer com que, na volta às aulas, quando ocorrerem nos próximos meses, as nossas salas de aula terão estudantes em muitos níveis de aprendizado. Nós utilizamos uma expressão, salas multisseriadas, que eram as salas das escolas rurais. Eu acho que agora todas as nossas salas serão multisseriadas, que vai ser um desafio enorme para o ensino. Há algum espaço para otimismo? Aqui eu repito tanto Andreas quanto o Rubem, que é a tecnologia. O ensino pós-pandemia, ele terá uma dimensão de ser híbrido, e isso é bom. Os aprendizados cognitivos, eles poderão ser adquiridos na interação com o computador, não os outros aprendizados, que são, como disse lá no framework, eu tenho os conhecimentos, as habilidades, mas eu tenho atitudes e valores para o que eu preciso de interação. Mas a tecnologia, para o cognitivo, cria uma possibilidade, e isso é muito importante, de dar uma instrução de boa qualidade para todos. Eu vejo isso com muito otimismo. Não tenho tanto otimismo quanto a concretização imediata. Mas eu vivi algo muito parecido. Eu estava lá no ensino médio, com 16 anos, numa escola pequena, onde os meus professores de ensino médio, que eram improvisados, eles gastavam um tempo enorme ditando textos, quando surgiu, então, os livros-textos. E nós pudemos aprender para além do professor local. Ou seja, a tecnologia, ela tem essa possibilidade de diminuir as desigualdades, desde que a gente consiga dar uma instrução. Qual a dificuldade que eu vejo nisso? Nós precisamos de uma teoria pedagógica, porque nós precisamos trazer para a rotina os objetivos de aprendizagem. Eu insisto, eu esclareço, trazer a estrutura dos objetivos de aprendizagem para o centro da discussão educacional. Muita gente diz que uma proposta pedagógica consiste em o que ensinar, como avaliar. Se a gente coloca isso num triângulo. Mas tanto como ensinar como avaliar,
ele depende de clareza do que é o objetivo de aprendizagem. Nós fizemos isso, nós começamos esse movimento na discussão da BNCC, que Maria Helena coordenou, mas nós não produzimos os materiais que mostrem para os professores como organizar as atividades didáticas para que cada objetivo fosse contemplado. Então, é como se a pandemia tivesse nos cortado no ponto-chave, que é um ponto da concretização. Mas agora eu tenho chance de ter um espectro maior de possibilidades, que a tecnologia, eventualmente, vai nos ajudar. Mas eu gostaria de insistir como que nós precisamos de uma engenharia pedagógica. Os nossos problemas são muito sérios. Nós não resolveremos os problemas educacionais do Brasil com artesanato. Nós precisamos de teoria, precisamos de processo que eu estou chamando de engenharia. E lá no centro disso está o objetivo de aprendizagem que a gente começou com a BNCC. 2 pontos, eu queria agora, nós estamos, a nossa associação, uma associação de avaliação. Para mim, é muito importante a gente dizer que, nesse momento, a avaliação ela vai ter que ser formativa. Só que, para ela ser formativa, nós não temos ainda na nossa rotina algo essencial, que é explicitar no dia a dia da escola qual é a evidência que nós aceitamos para afirmar que o nosso estudante aprendeu. Eu tento ser mais claro aqui. Eu disse de um objetivo. O Andréia citou distinguir fato de opinião. Bem, isso eu entendo. Mas o que a escola precisa? Qual é a evidência que eu vou aceitar para dizer que meu estudante é capaz de distinguir fato de opinião? Se eu não tenho a clareza dessa evidência, o meu ensino vai ser limitado. O Andréia citou o Deming, que eu estudei lá nos anos 80, na qualidade, que se você não tem dado, não tem evidência, você é apenas mais uma, você é apenas senhor ou senhora de uma opinião. Então, nós temos novamente a tecnologia como possível aliado de transformar as avaliações para atender às reais necessidades do aprendizado. Eu acho que a ideia de uma plataforma, a ideia de correção de questões abertas, aqui no Brasil, a correção de redação do Enem, que agora começa a ser feita de forma automatizada, é muito importante, porque os alunos das escolas públicas não têm as suas redações corrigidas. E isso é algo que está ao alcance. Ou seja, a possibilidade de se construir isso está completamente aberta. Mas a grande mudança vai ser, naturalmente, você fazer a adaptação. E aí eu termino dizendo que esta mudança de trazer as possibilidades da tecnologia para diminuir a desigualdade, mas também para aumentar o desempenho, ela depende do governo, não de todos os governos, mas ela depende também de bons projetos. E aqui, Andréas, eu queria lhe agradecer de novo, porque você nos traz, então, todas essas ideias que nos inspiram e nos desafiam ao procurar soluções para o financiamento, para a estrutura da escola, para a formação de professores, colocar o aprendizado das crianças no centro. Muito bom estar com você, muito bom continuar aprendendo com você, com a instituição que você lidera. Muito obrigado. Muito obrigada, Chico, pelos comentários muito bons do Chico e do Rubem, porque realmente, Andréas, a realidade brasileira, no caso da pandemia, é um pouco mais complexa. Primeiro, pelo tempo, né? Nós estamos com as escolas fechadas já há 6 meses, com a previsão de algumas escolas retomarem em outubro, o que significa quase 8 meses com as escolas fechadas, depois de 2 meses de férias, né? Então, na verdade, os nossos alunos tiveram, depois das férias, 1 mês de aula, e depois de 1 mês de aula, 7, 8 meses de escola fechada, né? Então, é uma situação bem complicada. Eu tenho algumas perguntas aqui,
A minha pergunta, que eu deixo para você responder depois, é sobre quais as avaliações que os países estão fazendo durante o período de fechamento de escolas. Porque aqui no Brasil, em geral, as escolas têm feito atividades remotas, ensino remoto. São poucas as escolas com algum tipo de estratégia de avaliação para monitorar e acompanhar o que os alunos estão ou não aprendendo durante esse período. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso depois, mas eu vou fazer uma pergunta, né? Uma pergunta é sobre formação dos professores, né? Se você acredita que a formação de professores deve também ser personalizada, como fazer a formação para enfrentar os desafios no pós-pandemia, né? Uma outra pergunta, o que o Brasil deveria fazer para melhorar a produtividade por hora letiva de aprendizagem, quando as aulas retomarem, né? E uma terceira pergunta, ainda tem outras, sobre qual é a sua opinião sobre as avaliações em larga escala do Brasil. O Brasil, no ano que vem, terá em janeiro a aplicação do Enem para 5, 6 milhões de estudantes, né? O ano que vem também nós teremos o SAEB, que normalmente é aplicado para 6, 7 milhões de estudantes, mas é mais no final do ano, e há outras iniciativas de avaliação que o governo, o INEP, está pensando em fazer. Então, essa pergunta também está aqui, se nós devemos ou não adiar as avaliações de larga escala. Não o Enem é um exame de acesso ao ensino superior, é uma seleção, é diferente de uma avaliação em larga escala, né? Há também uma questão que se é possível prever o impacto do fechamento das escolas na aprendizagem dos alunos, se a OECD está fazendo estudos para poder avaliar o impacto disso, qual o retrocesso cognitivo que esses alunos provavelmente terão e quando nós poderemos ter resultados desses estudos. São essas as questões e eu retorno para o Andreas. Muito obrigada mais uma vez, Andreas. Yes, thank you so much. Lots of really important questions. First of all, I have a fair degree of optimism for Brazil, despite all of the challenges. First of all, if we know how to reopen supermarkets, even cinemas, we should give sufficient priority to reopening schools. And I do believe, even with social distancing, this is not impossible. I think we can build safe schools even in a kind of COVID context, and we should be doing this. The cost of not doing this is just very, very high. Another aspect, is that Brazil has good educational institutions. Like if you look at, Maria Elena, very well, and Chico, the INEP, this is a world-class institution. And that I think is a very, very big asset in this pandemic, because it's like the conscience of education in Brazil. And I think you can really use and deploy that to actually build the knowledge. If you lose assessment, you lose control, you lose track of what's actually happening in classrooms, you lose track what's happening in the education system. The education will disintegrate very, very quickly. So I think, and you do have the institutions. I don't think that's true for some of the countries in your region. So I think to reinforce that, I think is very, very important. Let me sort of go to the more specific questions. And I start with your last one, the large scale assessment. This afternoon, I had a meeting with the British Minister of Education, Gavin Williamson. And, he, in the middle of the COVID crisis, said, okay, I'm going to cancel the exam.
and the problems that he has caused with that decision, were just tremendous. Because then, when you don't have exams, then you use teacher judgments, predicted grades, and suddenly those predicted grades were not, reflecting prior performance of schools, and university decisions got made on the basis of that, and a huge kind of conflict. And what he told me, Andreas, I can tell you one thing: I'm never in my career going to ever cancel another exam. I think the social and educational cost of doing this are just tremendous, and it's very, very hard to refix. So but what I would encourage you, in the exams and also in the NM, try to include some questions on the context of the pandemic, so that you can actually understand those exam results in the light of the learning experiences of students. In fact, we will do the same thing in the next PISA round. We want to understand under what conditions did students learn and study, and what were their difficulties, and how well did the teachers support them, how well did their schools engage with them. I really would encourage you, build some of that contextual information into your assessment, so that you can actually use those kinds of assessment results to help schools understand, their results better, and maybe also when they see declines in performance. So good contextual information on the crisis, I think, will be absolutely vital. But I personally, I know many people will say, okay, we have so many urgent things to do, let's just get rid of the exams. I think that would be a very, very grave mistake. And I think those countries that have made that decision are paying the price by now. And I would really, but I would try to sort of adapt the exams to the context, in the sense that, good contextual information will help you do that. You ask, what type of exams have countries used during the crisis? I already said, some countries have, maintained their existing exam structures. In fact, many have. And once again, running an exam is much easier than running a school lesson, because you have students sitting quiet on desks and so on. So I think the logistics are not that difficult. So many countries have just continued with their exams. Some countries have used predicted grades, so school marks over the year. But, as the British example shows, sometimes those judgments are very different from assessment results. And then what you do? In some schools, teachers will give the marking of teachers without very, very good training risks to be highly inconsistent. A country like New Zealand has been able to do that really well. They use teacher graded tests, and they are very good at that, because their teachers are very, very good at reliably marking student results. But you don't have that in Brazil, and therefore I think I would be very careful about using those kinds of technologies. Some there have been, particularly for university entrance, proctored exam solutions. Now, basically, where students did their exams at home in a kind of secure testing environment. There are, I think, some have used artifacts, where students were asked to, produce certain results on their own pace. So I think there's also some interesting solutions on this. So there are many approaches that countries have used. I would not evaluate them now, because we just don't have yet that data on the evidence. But I think there are various solutions. But I personally think that maintaining the assessment is absolutely crucial to keep education moving, and to give teachers and schools the kind of information that they need. In the moment when schools are closed, assessment is so much more important than on a normal school day, because this is the only thing that we will actually end up knowing about this. You mentioned this point on teacher training. I just sort of, this word teacher training is something that disturbs me, because it suggests the same that we do with students. Oh, a student is not very good, let's just put them back into the classroom. I do think, and I don't think, teacher training institutions are the answer to all of this. I do think we should make schools a place where not only students learn, but also teachers learn. I think this idea of
providing an environment of continuous learning for teachers is what really, really matters. And we can learn a lot from Asia. You know, countries like Japan, like Vietnam, like China are very, very good at that. You know, teachers observe each other's classroom on a daily or weekly basis. They do lesson study. They basically do projects. They are constantly engaged in the design of instructional practice. They're constantly engaged in research. They're constantly engaged in assessment. And sometimes, you know, those kinds of forms of teacher collaboration provide even more powerful teacher assessments than teacher tests, because we should make teaching is often a kind of private job. You know, you work behind 4 closed walls and you do your own work there. You work actually with a high degree of autonomy, but in complete isolation. And I think what we can learn from Asia is, yes, you work with a high degree of professional autonomy, but actually you work in close collaboration with your colleagues. It's not that you do what you think is right, but you do what you know is right in the name of your profession. And I think to provide a really good environment where continuous learning at the workplace, in the school, becomes the norm for teachers. For me, that's much more important than providing more formal teacher training. But of course, you know, that is a culture change that requires, you know, a very different idea of what a teacher is. You know, the teacher as a learner, not just, you know, as a kind of one who transmits knowledge. But I think we see many, many good examples now. Initial teacher training, I think in the future will become less important, and the continuous learning of teachers will become far, far more important. Also there, many countries have in this crisis developed very interesting digital solutions for teachers. There is the ISTE program in the United States, a good network of digital solutions. In Finland, there is 800 that has compiled a lot of very interesting digital solutions. So I think there is a lot to be used for that as well. Muito obrigada, Andréas. Tem ainda 2 perguntas. Uma sobre a questão das atitudes e valores que o Chico Soares mencionou, que é mais fácil, durante a pandemia, avaliar processos cognitivos, né? Avaliar competências e habilidades cognitivas, mas as atitudes e valores ou as habilidades socioemocionais são difíceis de serem avaliadas ou até impossível. Então, a pergunta é, será que a pandemia nós teremos uma geração de pessoas muito afetadas por estresse emocional depois da pandemia? E tem também uma questão sobre ensino híbrido, né? Se já existem orientações sobre ensino híbrido, se a OCDE está fazendo estudos sobre ensino híbrido e como desenvolver o estudo híbrido. E, finalmente, uma questão sobre avaliações formativas, né? Quais as avaliações formativas que seriam melhores, mais adequadas para o enfrentamento dessas dificuldades da pandemia? Daí encerrou. Yeah, just a couple of points on the question of attitudes and values. I would even go one step further, even where we talk about knowledge and skills. I think we need to create a new balance between cognitive, social, and emotional skills. What this pandemic has really shown is that, you know, curiosity, courage, leadership, resilience, those kinds of social emotional dimensions are crucially important for students to learn. You know, you need to be able to navigate ambiguity, manage complexity, have, you know, intrinsic kind of interest in what you study.
Those kinds of skills have become crucially important, and they will become in the future. You know, when this pandemic is over, there will be something else. I think this world will move at an ever faster pace, and I think the capacity of students to sort of, you know, we used to, you know, teach people to live in a balanced world. You know, that's what we call sustainability. Now, to keep the world in balance has been the paradigm of, you know, the last 100 years. The future is about, you know, living in a structurally imbalanced world. And I do think, you know, the mental capacities that will require will be very, very important. And we actually at the OECD, we are actually quite far advanced in measuring social emotional skills. We have already mounted a pilot, and soon we are going to mount a large scale study on this. So I think that's something that we can do. The question of attitudes and values, I think, is also crucially important. If you think about artificial intelligence, you know, some people think, you know, oh, artificial intelligence is going to solve all our problems. But, you know, artificial intelligence is just a big amplifier, a big accelerator. It's going to amplify good ideas and good practice, and it's going to amplify bad ideas and bad practice. In a way, it will, you know, whatever decisions humans make will have a much larger impact. And that's why I think our capacity to make ethical judgments, to, you know, distinguish between right and wrong, to have this kind of compass that tells us, you know, what is right to do in this moment, I think is going to be crucially important. And we don't do very much of this in schools, typically. Now we tell students the right answer rather than, you know, giving them the tools to actually make good judgment. We teach students the established wisdom of our times rather than helping them to question the wisdom of our times. Now, so I think attitudes and values will play a very important role. Of course, you know, they are harder to assess because they're always about, you know, interaction. Values is not about you. Values is about you in an ecosystem. And therefore, I think that's still beyond, I think, the remit of current assessment. But that doesn't mean that teachers can't do a much better job in fostering, you know, attitudes and values and work on this. The question of hybrid teaching and learning, yes, there are many, many really good answers. I think this crisis has produced a lot of really interesting material on this. Basically, I mean, hybrid learning as a concept is quite straightforward. It basically means that, you know, you view school just as one of many learning spaces. You know, you basically you prioritize, you know, school for the interaction, for the discussion, for the debate, while the home environment becomes a space where you accumulate knowledge, where you basically work on knowledge transmission. So you divide up the kind of learning opportunities. And but the challenges for teachers in hybrid learning is not that idea, but that you need to deploy it differently for different students. You need to have a really good kind of idea of what students requires what kind of environment. For example, many students from disadvantaged backgrounds, for them, the school as a social environment is probably very, very important, irrespective of the learning. And I think as a teacher, you know, understanding how different students learn differently and to embrace that with differentiated strategies in hybrid environments, I think requires a very, very kind of strong set of teaching and learning strategies. So I think I would be careful introducing those kinds of instruments. You need to really look at the capacity that is available in individual schools to do it well. And then I think it's a general lesson from using technology. You know, unfortunately, in the OECD area, technology often does more damage than good. You know, we see actually that the technology intensity has often been negatively related to PISA results. And I do think that is because, you know, technology requires very, very advanced teaching and learning strategies. And I think that's something that needs to come first, not second. You don't start with technology, you start with the good teaching practices. And I would say the same thing about formative assessment. Everybody talks about it, but to use formative assessment techniques really, really well requires a lot from teachers. It requires, you know, not just good tools, it requires a very systematic deployment.
So once again, I would, strike a careful balance between summative and formative assessments. I would not throw, summative assessments overboard before you don't have a really reliable culture of formative assessment that gives you, good answers. That's, my personal feeling on that. Andréas, muito obrigada. Eu ainda vou abrir a palavra aqui para o Chico Soares e para o Rubem Klein, se eles tiverem algum comentário, e depois eu vou encerrar, dando mais uma vez a palavra ao Andréas para o encerramento. Chico. Não, é apenas para dizer da minha satisfação de participar de um evento como esse, com tanta informação que pode nos ajudar nesse país de tantas desigualdades educacionais que vão ficar maiores. Mas o que nós aprendemos aqui hoje nos dá chance de ter uma ação positiva no sentido de haver uma melhoria na educação brasileira, né? Eu agradecer a você pela promoção, Maria Helena, ao Andréas, pela gentileza da participação, e ao Rubem, meu colega aqui de debate. Obrigada, Chico. Rubem. Bom, eu também gostaria de agradecer, né, a você, ao Chico, pessoalmente ao Dr. Schleicher, né, ao Andréas, né? Eu acho que foi muito produtivo, né? Nós temos muitos problemas, mas o que a gente viu hoje aqui, eu espero que ajude bastante a gente a prosseguir, né? Agora, fica claro que os desafios são enormes, né? Nós já temos desigualdades grandes, eu acho que elas devem aumentar, nós vamos ter que combater mais. Talvez, como o Chico falou, o bom uso da tecnologia, em princípio, poderia diminuir, ajudar muito a diminuir essa desigualdade, e eu acho que a gente tem que trabalhar bastante para que isso aconteça, né? Nós queremos um país mais justo e todo mundo aprendendo e uma educação de qualidade, né? O Andréas não apresentou o último slide, mas acho que aquele último slide dele de passar de uma sociedade industrial para uma sociedade global de conhecimento e qualidade, eu acho fundamental. É isso que nós queremos, né? Está partindo do processo cognitivo para um processo que todo mundo saiba, consiga, tenha competência e habilidade, consiga pensar bem, consiga distinguir, né, o fato de opinião e por aí vai, né? É isso que nós precisamos. Então, obrigado a todos. Obrigada, Rubem. Andréas, eu quero agradecer muitíssimo a você, né? Você tem ajudado demais as avaliações brasileiras. Quando nós nos conhecemos, lá para trás, no comecinho do PISA, nós nos inspiramos muito nos ensinamentos do PISA, da OECD, para poder aperfeiçoar, melhorar as avaliações brasileiras, né? Eu acredito que do final dos anos 90, início desse século, né, para cá, o Brasil ampliou muito as avaliações. Porém, nós precisamos dar um salto de qualidade nas nossas avaliações, Andréas. Esse é o nosso grande desafio. Como você mesmo disse, o nosso grande salto de qualidade é introduzir questões abertas, sair da obsessão dos testes de múltipla escolha, porque, na verdade, os testes de múltipla escolha eles acabaram quase se tornando uma febre, no bom sentido, né, nas escolas brasileiras, né? Então, eu acho que estamos, infelizmente, esse ano, com a pandemia, trouxe algumas dificuldades grandes, né? Porque esse seria o ano em que nós iniciaríamos a implementação da Base Nacional Comum Curricular nas escolas de ensino fundamental e de educação infantil. O ano passado, 2019, foi um ano de formação de professores, formação continuada para os professores que estão nas escolas, né, para iniciar a implantação neste ano. E, infelizmente, com a pandemia, nós nos defrontamos com uma situação imprevisível
e para a qual ninguém sabia muito bem como fazer, como você mesmo mostrou. Mas eu agradeço muito, eu acredito que os ensinamentos que você traz e que a OECD nos aponta, sobretudo no PISA, podem ajudar enormemente a um aperfeiçoamento das avaliações nacionais, as avaliações em larga escala brasileiras, que elas estão precisando, digamos assim, de uma atualização, uma revisão das matrizes e de uma atualização das metodologias utilizadas nas avaliações, assim como de uma abordagem que trabalhe cada vez mais, como a OCDE está fazendo, com as avaliações da criatividade, do pensamento criativo, da resolução colaborativa de problemas, utilizando não apenas testes de múltipla escolha, mas também questões abertas que vão nos ajudar a identificar aspectos da aprendizagem para poder melhorar não só os materiais didáticos, como também as estratégias de aprendizagem. Então, meu agradecimento profundo, você sabe que eu tenho uma enorme admiração pelo seu trabalho, pelo trabalho que você faz, e agradeço a sua disponibilidade. A ABAV é uma entidade dedicada à avaliação. Estamos aqui abrindo esse ciclo de webinários com a sua participação e já anuncio o próximo webinário que nós teremos no dia 17 de setembro, organizado pelo Reinaldo Fernandes, que também foi presidente da ABAV, foi presidente do INEP, e pelo Ricardo Paes Barros, que vai apresentar uma pesquisa sobre desigualdade na pandemia. Então, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos que participaram, meu agradecimento muito grande ao Rubem e ao Chico, que são grandes referências nossas da avaliação da educação brasileira, nós temos grandes especialistas no Brasil, e o Chico e o Rubem estão entre os especialistas mais importantes da nossa avaliação. Então, muito obrigada, Andréas, e muito obrigada a todos que participaram. E devolvo a palavra ao Andréas, se ele quiser se despedir, eu sei que já está tarde, ele deve estar cansado pela hora de Paris. Muito obrigada. I just want to thank you for your leadership, Maria Helena. I am actually a great admirer of what you have created for Brazil, which is a reliable kind of system for Brazilian education to see itself, to see its progress. And I think I must say, actually, when I look at everything, I see the glass rather half full than half empty. You think about the evaluation, the assessment. Yes, the exams need to evolve. Clearly, the methods need to improve, but that's a continuum. It's not about, doing everything differently. It's doing a few things better. That's, I think, really the answer to this. I think your work in Brazil on the Common Core is another of those milestones, trying to build a national understanding of what good learning outcomes really look like. Again, that's how education is built. It's a progression. It will take time. But I do think that Brazil is on a good track. And I just think that this pandemic should not, it will cause disruption, but it causes also us to think harder about what the future of education should be looking like. And the more you can engage, society in this question, teachers, parents, the more likely you will succeed with this. I think the pandemic has, if you look at the last 10, 15 years in Brazil, but also elsewhere, we have tended to what I sort of would call to commodify education. Students became consumers, teachers became service providers, parents became clients, and it has created a distance between, all the people who have to work together to make learning work. And I think what this pandemic has done is, it has shown parents actually how hard education is. It made parents part of the solution. You need to actually understand the work of teachers in this home environment. I think it has shown teachers it's not enough. If I know my subject, I also need to know my students. I need to know how my students learn differently. So I think it's opened the eyes for teachers in this. And I think
we can use that energy to create a whole of society project in education. And I do think, in that sense, I think the long-term consequences of the pandemic may lead to a lot of improvements if we survive through those disruptions. And for that, getting schools quickly back on track, I think is crucially important. We should not, the perfect in terms of health and safety can be the enemy of the good. I think we really need to ensure that we strike a good balance between the long-term needs of students and the short-term risks that we face. Muito obrigada. Tchau para vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam. Muito obrigada especialmente ao Andréas mais uma vez. Até breve, Andréas. Obrigado. Logo mais você estará de volta ao Brasil num webinar. Tchau, tchau.